Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião. E nós agradecemos a casa, porque estamos aprendendo algumas coisas, estamos tendo a oportunidade de, através do livro Nosso Lar, entender algumas situações e começar a nos levantar, acordar um pouquinho e aprendendo com esse conhecimento para que ele possa nos elevar bem devagarinho. A gente não tem pressa, mas vamos devagarinho absorvendo e principalmente vamos espalhando esse conhecimento todo para que o conhecimento se transforme em sabedoria. E ele só se torna sabedoria quando ele é envolvido pela moral, pela atividade, pelo exercício da caridade e do amor. Aí sim a gente pode dizer, somos sábios. Como disse Sócrates, o conhecimento se adquire, mas as virtudes se exercitam. E nesse capítulo que nós vamos prosseguir agradecendo a casa que nos abre esse grande portão do conhecimento, do livro Nosso Lar, no capítulo 19, nós lembramos que se trata do nosso irmão André Luiz, que depois de passar uma temporada no umbral, num lugar bastante sofrido, ele, através da intercessão da mãezinha de André, ele foi para a colônia Nosso Lar, onde ele ficou uma temporada numa enfermaria, no Ministério de Auxílio, para poder se recuperar, porque foram quase que 8 anos de duras penas. E André nos conta que depois de passar pela enfermaria durante muito tempo, sendo tratado, sendo orientado e abençoado, ele resolveu conversar com o irmão Clarencio, que é um ministro daquela colônia, para que ele pudesse fazer alguma coisa, para que ele pudesse ter alguma atividade, porque ele já estava se sentindo muito bem. E aí nós nos perguntamos, por que é essa preocupação, essa necessidade, mesmo estando no além, em trabalhar, em fazer alguma coisa? O que nós aprendemos, né? A gente aprendeu que o paraíso era uma beleza, né? A gente não fazia nada, ficava deitado, aproveitando, só que chega uma hora que cansa, né? Então, nos perguntamos qual é a importância do trabalho em nossas vidas. E nos recordamos no Evangelho de Jesus que ele nos diz: o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Isso porque o trabalho é uma lei da natureza. O trabalho faz parte da nossa evolução, da nossa caminhada. E assim como a nossa mente, o nosso espírito estão constantemente trabalhando, porque chega uma hora, às vezes até a gente gostaria de dar uma desligada na mente, né? Vai dar uma paradinha, né? Não para, principalmente quando a gente quer, né? Além do nosso espírito trabalhar constantemente, o nosso corpo também precisa da atividade, não só como expiação, e nós dizemos expiação porque muitas vezes, quando a gente vê alguns documentários ou alguma situação em que o trabalhador está passando por um constrangimento, que para nós seria um constrangimento muito grande, através de uma atividade bastante insalubre, difícil, a gente olha e fala, meu Deus. Às vezes, quando a gente vê uma cena dessas, nós podemos ter quase certeza que aquilo é uma necessidade
é uma expiação para aquele irmão que está fazendo aquele trabalho. Mas também por conta da atividade, enquanto nós estamos trabalhando, nós também estamos aperfeiçoando a nossa inteligência. E o que aconteceria se não trabalhássemos? Simplesmente o homem permaneceria na infância intelectual. E se nós observarmos ao nosso redor, todos os reinos trabalham. O homem precisa do trabalho, isso sem dúvida. Nós olhamos o reino animal, se o animal não se mexer, se não correr atrás do seu alimento, ele acaba morrendo. Da mesma forma, o reino vegetal, as árvores, as plantas, elas precisam tirar o nutriente do solo, a água, o líquido, para poder continuar a sua existência. Então, tudo ao nosso redor trabalha. E para nós, através do trabalho, nós conservamos tanto a nossa saúde, a saúde física, porque muitas vezes observamos ao nosso redor pessoas que, por problemas de saúde, não conseguem trabalhar. E o que acontece? Nós vemos a atrofia muscular, a pessoa vai se debilitando cada vez mais. Então, é uma questão de saúde e também porque nós precisamos desenvolver a nossa mente. E quando André foi conversar com Clarencio, que é o ministro, naquele momento, o ministro que comandava aquele espaço, ele, como tinha sido médico, ele imaginou que ele também poderia exercitar a medicina do outro lado. Só que Clarencio, uma pessoa extremamente relevada, né, ele conversou com André Luiz, esclareceu que André não tinha nem preparo profissional, menos ainda espiritual, e muito menos competência para tratar da saúde dos irmãos que chegavam àquela colônia. Então, ele aceitou, porque ele não tinha argumento, e com isso ele pediu, pelo amor de Deus, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu estou sentado aqui sem fazer nada, eu quero ajudar em alguma situação, fazer algo, né? E o irmão Clarencio disse que tudo bem, eu vou pensar sobre o seu caso, porém, quando o doente está mal, o que acontece? Ele fica entregue, ele não quer saber de nada, mas quando ele começa a melhorar, ele já quer fazer alguma coisa. E aí o irmão Clarencio percebeu que estava na hora do André sair da enfermaria e ser alojado num outro espaço. E o irmão Lísias, que estava acompanhando aquela conversa toda, ele, naquele momento, ele olhou para o André e convidou o André para que fosse morar com ele junto à sua família. E aí a gente pode imaginar a grande alegria de André, do irmão Clarencio, de todos que estavam ali participando daquela conversa, da importância que foi aquilo, não é? Como se tivesse tirado, olha, venha, vamos lá para o meu lar, com a minha família. E quando o André se mudou para a casa do amigo, ele foi recebido como um verdadeiro filho pela mãezinha, Dona Laura, do nosso irmão Lísias. Ele foi acolhido. E qual é a importância do acolhimento em nossas vidas? Quando nós que trabalhamos nesta casa, chegamos aqui muitas vezes, né? Hoje eu estou meio mais ou menos, mas a gente vem, né? E aí nós somos abraçados, né? Quando a gente tem dores, né?
somos abraçados, nós somos envolvidos pelos que se encontram aqui. Porém, trazemos em nós preocupações, problemas familiares, problemas de saúde e às vezes até problemas pessoais, mas somos acolhidos amorosamente não só pelos trabalhadores que se encontram aqui encarnados, mas também pela espiritualidade, pelos nossos mentores da casa, pelas correntes, pelas fraternidades que sempre, sempre nos ajudam, nos envolvem. Para quê? Para que a gente se refaça, para que o nosso ânimo volte, para que a nossa energia retorne, para que o nosso bom humor, para que a gente possa ver a importância, como é bom a gente estar aqui, eu consegui, né? Às vezes a duras penas. E como nos disse alguém recentemente, nós, quando chegamos aqui, chegamos mais ou menos, mas ao sair, saímos daqui muito bem, prontos para enfrentar os problemas que nos aguardam lá fora. Ninguém é isento do problema só porque trabalha numa casa como a Luz Divina. Às vezes, até a gente pensa e lembra de Lucas, quando ele diz que muito será pedido a quem muito foi dado. Ou seja, já que nós temos todo o conhecimento, já que temos toda a ajuda, nós vamos ser cobrados. E assim nós vamos caminhando firmes, fortes, porque fomos acolhidos na nossa jornada. E nós já pensamos a importância de um sorriso, quando a gente olha para o outro e dá um sorriso, quando a gente olha para o outro de forma carinhosa, quando nós dizemos uma palavra tranquila, às vezes a pessoa chega toda agitada e a gente fala, dá uma palavrinha generosa, amorosa. Quando a gente recebe um abraço tão gostoso, a gente está transmitindo alguma coisa para o outro e o outro está nos devolvendo. Nós já pensamos na importância disso e quanto isso nos levanta? E voltando ao acolhimento de André, durante a refeição, a primeira refeição em família, com a mãezinha de Lísias e o próprio Lísias, ele soube da chegada de uma neta da dona Laura, que havia, a Heloísa, que há poucos dias havia desencarnado. E ele ficou muito curioso em conhecer essa mocinha, né? Era uma jovem de 19 anos, que havia construído muitos planos e sonhos. Por quê? Porque ela estava noiva e contava que iriam se casar. Só que esses planos não foram concretizados por causa da morte prematura da nossa menina Heloísa por tuberculose. E naquela época, no começo do século passado ou retrasado, quando aconteceu toda essa situação, a tuberculose era, e embora ainda continua, uma doença terminal. Nós até recentemente vimos um projeto sobre o quanto a tuberculose ainda está atingindo várias pessoas pelo mundo. E, embora a Heloísa tenha sido recebida com muito carinho pelos que a precederam ao além, ela ficou deprimida, triste com a separação, triste também porque transmitiu a tuberculose à sua mãezinha, e mais ainda, ficou muito chateada quando ela foi informada que o noivo, ao saber da condição física dela, já começou a olhar com um olhar um pouco mais interesseiro
para sua melhor amiga. E esse interesse, ou desse interesse, eventualmente, ia resultar num futuro casamento. Aí ela ficou derrubada mesmo, né? Foi consolada pela vovó, que afirmou categoricamente que aquilo que não se concretizou naquele momento simplesmente foi adiado para uma nova encarnação, num futuro que se realizaria sem dúvida. E aqui nós abrimos um parêntese, aproveitando informações do Livro dos Espíritos, que nos diz que a afeição que duas pessoas tiveram na Terra enquanto encarnados, ela prosseguirá no além se essa afeição tiver sido baseada numa verdadeira simpatia, porque se o que os ligou foi somente atração física, depois da morte essa afeição deixará de existir. Então, entre os espíritos que se encontram no além, as afeições que os unem, as ligações, elas são muito mais fortes, muito mais duráveis, porque elas não estão sujeitas aos interesses materiais e ao amor próprio. Muitas vezes nós imaginamos, enquanto encarnados, que nós precisamos do outro para nos complementar. Alguém conhece aquela música da metade da laranja? Acho que todo mundo. Ah, mas houve simpatia entre um e o outro que os ligou. Houve concordância de tendência, de gosto, de instinto. Mas nós somos indivíduos e se precisássemos de alguém para nos completar, perderíamos totalmente a individualidade. Aí eu preciso do outro, sempre eu preciso de alguém, né? Para convivermos bem, é preciso, acima de tudo, ter semelhança de pensamento, de sentimento, mas principalmente igualdade no grau de elevação. Essa expressão, segundo a qual alguém é nossa metade, ela é muito usada no nosso dia a dia, né? Ah, não, fulano é minha metade, é o meu, né, do meu coração. Só que ela não pode ser tomada ao pé da letra. É necessário rejeitar essa suposição de que dois espíritos foram criados um para o outro. E pode ser que dessa ideia é que cresceu a vontade da pequena Heloísa de permanecer encarnada junto ao noivo, essa inconformação, que eu preciso ficar com ele. Muitos de nós, ao desencarnarmos, nós permanecemos apegados a tudo aquilo que nos rodeou durante a nossa vida, durante a nossa caminhada. Quais são os maiores apegos que a gente percebe? Tem o apego à família, à posição, ao poder, aos objetos, à casa. Quem morou no interior entende perfeitamente, porque em toda cidade do interior tem uma casa que é assombrada. Então, principalmente a criançada, depois de uma certa hora, à noite, não passa perto porque tem medo. E não é que pode ser realmente? Por que não, né? A gente vê nesses filmes na Grã-Bretanha, né, nesses países do norte, que as assombrações, ou a gente fala os desencarnados, permanecem ligados ali, tanto que nos livros de André Luiz a gente tem vários fatos contando o apego das pessoas, né? Ou seja, nós carregamos em nós inúmeros motivos para permanecermos ligados à Terra. Só que esquecemos ou ignoramos que a vida real não está aqui enquanto estamos encarnados, mas no além.
lá que é a vida real. E todos nós criamos laços, né, com aqueles que convivem conosco. E esses laços podem ser de amor, de carinho, de respeito, e dependendo, por outro lado, da nossa ignorância, da nossa inferioridade, nós também podemos criar laços do quê? De violência, de ódio, de mágoa, de vingança, que também vão permanecer em nossa caminhada, esperando um dia ser resolvidos. Dessa forma, que os nossos afetos, aqueles amores que caminham conosco em nossas encarnações, fazem a nossa jornada evolutiva menos difícil. Porque enquanto nós não aplenarmos, não espalharmos amor a todos no nosso entorno, nós não conseguiremos nos elevar. Temos que zerar todos os desamores e colocar para cima, atendendo ao convite de Jesus através das suas orientações no Evangelho, quando ele nos diz que é preciso amar até os nossos inimigos. Assim também nos orientam os nossos irmãos espirituais que tomaram para si o trabalho de nos esclarecer, de nos ajudar, como fez André Luiz, através da psicografia desse nosso querido irmão Chico, na coletânea conhecida como O Nosso Lar, para que o conhecimento nos ajude, para que o conhecimento abra portas para o nosso crescimento espiritual. Sem o conhecimento, a gente não vai conseguir sair do lugar. E muitos dos nossos desafetos, ou daqueles que ainda não moram no coração, virão ter conosco, porque são nossas pendências. Enquanto não resolvermos, eles permanecerão ao nosso lado, mesmo sem imaginarmos. Alguns na forma de familiares, outros na forma de companheiros de trabalho. A gente não tem aquele, né, aquele irmão que, puxa, mas ele, né, torce o nariz para mim, ele não é legal. Ou então aquele vizinho menos agradável que reclama de tudo, conhecidos. E é justamente com esses irmãos que nós temos que manifestar o perdão. Quantas vezes nós repetimos a oração do Pai Nosso? Quantas vezes dizemos: perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Será que nós já refletimos sobre esse pedido ao Pai, mas principalmente a promessa de também fazer a nossa parte? Falamos, parece que estamos no automático. Só que precisamos refletir e ver qual é a nossa parte em todo esse conjunto. Mesmo porque, muitas vezes, sob o mesmo teto, ao nosso lado, está um desafeto. Pode ser na figura de um irmão, aquele irmão que pega no nosso pé, que nos chateia, às vezes, quando a gente é pequeno, que bate na gente. Às vezes, o pai, bravo, duro, não só aquele que duro para educar, mas aquele duro que até ultrapassa os limites, ou a mãe que protege alguns e não, né, não todos da mesma forma, ou um agregado que chegou à família, principalmente a sogra, né? A sogra leva todo o pacote, né? E é aí que nós precisamos fazer esse grande trabalho, porque se usarmos as mesmas armas, do olho por olho, dente por dente,
não vamos conseguir nos elevar, não vamos conseguir caminhar espiritualmente, enquanto não terminarmos essa dificuldade, não acertarmos. E voltando para a nossa pequena Heloísa, a morte amedronta muita gente, porque imaginamos por ignorância que iremos deixar na terra todas as nossas afeições, esperanças, sem jamais reencontrá-las. Mas a doutrina dos espíritos nos abre essa maravilhosa porta do conhecimento, confirmando que todos nós passaremos pela morte, mas só a morte do corpo, porque só o corpo morre pela exaustão dos órgãos, porque a morte, na verdade, é o prosseguimento da individualidade numa outra dimensão, para onde o desencarnado, o morto, o falecido, leva todo o seu conhecimento, conceito de vida, memória, consciência. E nós podemos dizer que a morte, dessa maneira, indiferente a tudo, ela penetra em todos os lares, ela não pede licença, ela chega. Lares abastados, lares miseráveis, e retira dali os seres, demonstrando dessa forma a transitoriedade do corpo físico. Mas tem um detalhe que é extremamente importante. Ela não consegue destruir a vida. A morte não destrói a nossa vida, porque em tudo e em todos o hálito divino organiza a forma, sustenta a forma. Quando o fenômeno da morte ocorre, o espírito se liberta, volta à realidade de onde procede. Vamos, portanto, fazer a nossa parte, espalhando, mesmo que com dificuldade, com muito problema, o amor, o perdão, a solidariedade, a caridade, lembrando as palavras de Jesus quando nos diz que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. A cada momento nós temos uma oportunidade de nos reajustar, criar laços de amor, de paz, substituindo aqueles do ódio, da raiva, da violência, da mágoa, trabalhando dentro de nós. Por isso, é preciso renovar, renascer em nossos propósitos, superando obstáculos que nos cercam, vencendo quem? Ao outro, não, a nós mesmos, aproveitando este tempo, porque mais vale auxiliar hoje do que ser auxiliado amanhã, como nos diz Emmanuel. Esses queridos irmãos espirituais nos dizem também que é preciso viver de tal forma que possamos desencarnar a qualquer momento, sem aflição ou desequilíbrio. Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredindo sempre. Tal é a lei. Essa frase está esculpida no Dolmen de Allan Kardec, no cemitério Père-Lachaise, em Paris, na França, e resume toda a essência do processo evolutivo, que é caminhar, crescer e ascender sempre, porque ninguém regride. Esse é o projeto para todos nós. Peço desculpas se me alonguei um pouquinho, mas vamos aproveitar. Esse é o momento. Parece que estamos sendo apertados de todos os lados para que a gente possa sair e evoluir sempre. Que Deus nos ajude nessa empreitada, porque não é fácil.